Reviravolta no Cruzeiro, a negociação entre Como, Cruzeiro e Kaique, que quase caiu, foi retomada e dá para afirmar que é enorme a chance de o Kaique se tornar reforço do Como. As negociações estão fechadas, faltam apenas as questões burocráticas. O Cruzeiro vai ficar com 14 milhões de euros pela sua parte, 80% dos direitos econômicos, os outros 20% que pertencem ao Kaique foram negociados diretamente entre o jogador, seu staff e o clube italiano. É só importante contar que os 14 milhões de euros fazem parte de um acordo que prevê empréstimo com obrigação de compra. Esse foi um pedido do Como para tentar driblar o fair play financeiro no futebol europeu. De qualquer forma, esses 14 milhões estão garantidos. A gente está falando de 82 milhões e 600 mil reais. Importante contar também que parte dessa grana já começa a cair em 2026, apesar da modalidade de empréstimo com obrigação de compra. Jogador de 23 anos de idade, que poderia estar a serviço da seleção brasileira na Copa do Mundo, dá para dizer que o negócio acabou sendo bastante interessante. O Cruzeiro quase o negociou no começo do ano por 11 milhões de euros, operação que valeria pelos 100% dos direitos econômicos. E esquecendo de uma parte importante, além de vender seu percentual por 14 milhões de euros, o Cruzeiro ainda ficou com uma mais-valia, ou seja, um percentual pequeno do lucro que o Como tiver eventualmente numa próxima venda. Para toda a nação azul, Thiago, sabadão, tá chegando a hora da reapresentação. Lembrando, volta a atuar no dia 22 de julho, então praticamente um mês nesse período de intertemporada. E a Toca da Raposa já começa com um sábado movimentado, Thiago, tudo sendo preparado, todo o staff. Lembrando, poucos jogadores, né, estavam nesse período trabalhando na Toca. Por exemplo, o Cássio é um deles e já começam a chegar os jogadores neste final de semana e apurou a pouco, porque teremos chegadas, teremos também despedidas nesta intertemporada. Já na segunda-feira chega o Rojas, cara nova, o Kaique começa esse processo de despedida, apesar do Cruzeiro não ter oficializado, porque o clube apenas já deu o seu aval e o staff do Kaique para concretizar a negociação com o Como da Itália, e muitas outras situações começam a ser resolvidas na próxima semana, Thiago. A começar sobre o planejamento. O técnico Arthur Jorge, que está diariamente conversando com a diretoria, vem planejando 2 amistosos para esse período e também vai resolvendo outras situações. Caso do Wallace, conversei há pouco com o empresário do atleta, que vai estar sim na reapresentação e conversando com o Cruzeiro para resolver, né, o seu futuro. Ainda não tem a definição se será negociado, se será integrado mais uma vez, mas ambas as partes vêm conversando. A Itatiaia vem atualizando todas as outras situações, caso do próprio William, que vem recebendo algumas ofertas, tem contrato com o Cruzeiro até o final deste ano e já poderia assinar um pré-contrato. São essas as situações do Cruzeiro para começar a intertemporada. Fim de folga, fim de férias, segunda-feira de reapresentação, e a informação que temos que um sábado já agitado, com tudo sendo preparado na Toca, viu, Thiago? Boa, Rubens Júnior. Olha, Oliveira, a situação do Kaique, né, rapaz, já vai virando uma novela, e eu imagino que isso já gere uma ansiedade no jogador também, né, porque o time tá se reapresentando, daqui a pouquinho começa a pré-temporada também na Europa. O quanto antes se definir, melhor pro Kaique, pro Cruzeiro, pro Como da Itália, que é o clube interessado também nele, mas não é uma negociação fácil, são milhões de euros envolvidos, Ale. Não é simples não, porque é muita grana mesmo, e tem que ser, né, porque o Kaique tem um potencial gigantesco. Eu tenho dito aqui que eu não tenho dúvida que técnica, fisicamente, o Kaique merecia estar nessa seleção. É que o ciclo foi muito conturbado, ele não teve muitos minutos com a camisa verde e amarela, e acabou que o Ancelotti resolveu
levar os jogadores que já têm mais experiência jogando pela seleção brasileira, mas não tenho dúvida que ele fará parte do próximo ciclo e vai se valorizar ainda mais. E o Cruzeiro já mostrou, já deu demonstrações, né, com seus dirigentes que não precisa de dinheiro, o dinheiro não é a prioridade. Agora, evidentemente que uma proposta dessa não dá para recusar e o Cruzeiro vai ter que se virar sem o Kaique a partir de agora. Vendo ontem o Douglas Santos, que faz ali um feijãozinho com arroz, mas nem a batatinha palha ele coloca, né? Não. É o feijãozinho com arroz mesmo. Me veio a cabeça, gente, dava para o Kaique tá aqui, né? Se fosse um ciclo normal, né, que você não tivesse 4 treinadores e 3 presidentes, certamente não só o Kaique, mas outros jogadores jovens poderiam ter sido aproveitados e tá aqui na seleção brasileira fazendo a sua participação na Copa do Mundo. Mas não foi o que aconteceu. Agora, tecnicamente, realmente o Kaique é um jogadoraço e vai evoluir também da parte tática jogando na Europa, né, Tiagão? Bom dia pra você, Enio, pra quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia. Excelente sábado pra todo mundo. O Cruzeirão que está vendendo o Kaique para o Como, reviravolta nessa história. E nós aqui na Itatiaia noticiamos no dia 3 de junho essa proposta do Como, que já existia. Depois ela foi ganhando repercussão em outros veículos, também chegando na Itália, mas a situação precisava ser resolvida entre Como e Kaique. Isso deu uma parada, mas depois andou, né? Por isso o jogador está sendo vendido para o futebol italiano. A parte também contratual agora sendo resolvida entre as partes, isso é normal, troca de documentos. Aí entra em campo o departamento jurídico, né, do Cruzeiro, do Kaique, do Como, olhando também essa parte contratual, 14 milhões de euros, mais um de bônus, como noticiamos também aqui na Itatiaia, e a negociação está acontecendo, o Kaique indo para o Como da Itália. O próprio técnico do Como já tinha ligado para o Kaique, falando da importância dele na equipe. O Cruzeiro viu também essa oportunidade de vender e o Kaique, então, indo embora. Cruzeiro que recentemente contratou o Gabriel Rojas, foi confirmado como lateral do time celeste, vai atuar com a camisa 27. Deixa eu trazer a seleção de ofertas campeãs nos supermercados BH. Tem o salgadinho Doritos, batata chips Lay's, pacote 183 gramas, 12,98 cada. E a cerveja Heineken latão, fim de semana, 5,98. A capa de filé bovino, também para você, 29,98. Maçã de peito bovina, peça pedaço quilo, 29,98. Tá no clima de Copa, pensou em seleção? Bora aproveitar nos supermercados BH. O Cruzeiro, que tá no mercado, falei de venda, mas está à procura de atacante. Com isso, tá abrindo leque, olhando o futebol europeu para buscar alguma oportunidade, como aconteceu na contratação do Sinisterra. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste sabadão, depois da primeira vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo e o Cruzeiro com os 2 últimos dias de férias. Jogadores já, alguns retornando a Belo Horizonte, porque na segunda-feira teremos a reapresentação na Toca da Raposa 2. E aí começa a intertemporada, ou a pré-temporada, com o técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro que define os últimos detalhes para confirmar amistosos neste período. No mês de julho, o Cruzeiro deve fazer aí 2 amistosos para deixar o time com um pouco mais de ritmo de jogo ou retomando um pouco do ritmo de jogo, pensando no duelo diante do Internacional. Lembrando que a CBF ainda precisa desmembrar os jogos das rodadas 19 em diante do Campeonato Brasileiro e também os jogos dos confrontos entre Cruzeiro e Chapecoense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Da Copa Libertadores, a Conmebol já tinha definido há muito tempo. Cruzeiro enfrenta o Flamengo no dia 12, uma quarta-feira no Mineirão, e no dia 19 de agosto, também uma quarta-feira, o Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro para o duelo decisivo, valendo vaga nas quartas de final da competição sul-americana. Então, os jogadores aí aproveitando esses últimos momentos, porque a partir de segunda é ritmo acelerado na Toca da Raposa 2. E hoje tem o Cruzeiro em campo no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro enfrenta a equipe do Corinthians às
3 horas da tarde. O Cruzeiro vem de derrota para a equipe do Atlético Paranaense. O time do técnico Myron César está na 5ª colocação. Precisa aí de buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro Sub-20. Cruzeiro jogando então nesta tarde de sábado na Toca da Raposa 1 e vai ter transmissão. O duelo, para quem quiser acompanhar, é ao vivo no canal do UOL. Então, Cruzeiro e Corinthians às 3 da tarde na Toca da Raposa 1. A expectativa para este final de semana é quanto aos últimos detalhes sobre a venda de Kaique e se ele vai estar na semana que vem na Toca da Raposa 2, talvez para se despedir dos companheiros e seguir para o Como da Itália. Os detalhes importantes que precisavam ser definidos já foram e o Kaique vai assinar primeiro por empréstimo, depois um contrato definitivo, período total aí de 5 anos do Kaique no Como, a não ser que aconteça aí uma reviravolta pouco provável, mas o Kaique tem tudo acertado também, o que impedia um acerto com a equipe italiana. Gabriel Rojas, até agora, a única cara nova na reapresentação de segunda-feira na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.